Então é hora de trazer algumas considerações aqui sobre o segundo dia do DC Fandom e alguns aspectos importantes envolvendo o Morcego. Vem conferir aqui comigo. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então vamos fazer aqui um bate-giro de notícias extra este dia, agora às 19 horas, né, hoje às 19 horas vai ter ainda o bate-giro de notícias de sempre, mas resolvi fazer mais um aqui para trazer um pouquinho das coisas que aconteceram nesse segundo dia do DC Fandom. E temos algumas notícias interessantes, temos algumas considerações interessantes, nada digamos assim muito espetacular, tal qual foi o primeiro dia lá no dia 22 de agosto, onde cabeças explodiram com o Esquadrão Suicida, Batman, Mulher Maravilha e assim por diante. E os jogos da Rocksteady da WB Montreal. Aqui foi um negócio um pouco mais contido, mas ainda a gente teve coisas interessantes envolvendo quadrinhos do Batman, principalmente a Guerra Coringa, os 3 Coringas também, e tivemos coisas também envolvendo as séries, então é bacana a gente dar uma passada por isso aqui. Eu trazer minhas considerações também do que eu achei disso tudo. Mas antes de eu falar das notícias, não esqueça de deixar seu curtidinho, porque isso ajuda bastante esse vídeo, o canal subir nesse YouTube, meu Deus. E aproveite você aí, se inscreva no canal se você é novo ou nova, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, são 2 para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Uma das primeiras coisas que eu vou falar então, pessoal, aqui são algumas declarações que o Jim Lee deu respondendo perguntas de fãs, do público em geral. Ele falou sobre a questão da Terra 1, deste alternativo universo, ou universo alternativo, melhor dizendo, que não tem uma linha de produção muito rápida, então são quadrinhos que demoram bastante. Eles estão sendo feitos ainda, tanto do Batman, da Mulher Maravilha, Superman e assim por diante. O Jim Lee falou que eles esperam aí os produtores, tanto o desenhista quanto o roteirista, fazer o trabalho deles, para daí sim lançar. Um que está no forno aí praticamente para lançar é Batman Terra 1 volume 3, o Jeff Jones e Gary Frank, que já está feito todo o trabalho de roteiro e desenho, só basta a DC lançar. Então possivelmente ano que vem a gente vai ver mais trabalhos do Terra 1, do Batman pelo menos, e dos outros super-heróis também, quem sabe. Como é um trabalho mais autoral, como tem vários criadores ali trazendo coisas diferentes sobre esses personagens, é uma graphic novel, não é um quadrinho seriado, acaba demorando um pouco mais mesmo. Pra mim não tem tanto problema, se ficar bom o final ali, a qualidade final do produto, pra mim tá valendo qualquer coisa. Qualquer coisa eu digo prazo de lançamento. Mais interessante essa informação, fica aí a dica. Também eu disse que aquele evento lá do 5G da quinta geração não vai mais existir na DC Comics, pelo menos por enquanto, por agora. Ele respondeu lá algumas dúvidas e disse que, ó, eu não tenho nenhuma intenção de trazer esse evento ou dar continuidade a esse evento, bem como qualquer reboot do universo DC, tal qual foi, por exemplo, os 952. A ideia, na verdade, que o Indy trouxe é fortalecer os personagens dentro dos seus títulos, quais títulos a gente não sabe, né, quais vão sobreviver, mas do Batman, Mulher Maravilha e Superman são títulos, por exemplo, que sobrevivem normalmente, mas a intenção é focar individualmente nos personagens, fortalecer os personagens, para daí sim fazer mais pra frente um evento, coisa do tipo, mas nada de rebootar e assim por diante, tal qual estava se pensando antes fazer com a quinta geração. A gente vê resquícios da quinta geração passando, por exemplo, na revista do Batman, né, que mais pra frente a gente vai ter o John Ridley fazendo lá o Batman, que é o Luke Fox. Ou, bom, a gente acredita que seja o Luke Fox, mas isso é um resquício da quinta geração que vai ser proposto, vai ser feito de uma maneira diferente. E acredito que com os outros personagens também vai acontecer isso. A gente vai ter até uma minissérie lá que é Generations, o nome, que eu vou falar hoje às 19 horas no Bate-Giro de Notícias, mas que não incorpora todo esse lance de reboot e assim por diante. Então eu acho muito interessante ele destacar isso um dia ali, dessa questão de não ter reboot, coisa do tipo, que a quinta geração aí não vai existir mais, e fortalecer os personagens individualmente. Eu acho que isso realmente é o caminho para você aí trabalhar bem essas figuras icônicas do universo DC. A produtora do filme do Flash, a Bárbara Muschietti, deu algumas dicas a mais envolvendo o filme do Flash, então, né, todo esse evento aí que vai acontecer com o Ezra Miller sendo Flash, que vai envolver multiverso e assim por diante. E o que ela falou que chamou muita atenção foi o fato de que o filme do Flash pode reiniciar as coisas do universo DC nos filmes, mas ao mesmo tempo nada é esquecido. Reinicia e nada é esquecido. É uma coisa interessante você pensar o que significa isso, porque tem muita gente que quer que esse filme do Flash seja um reboot do universo DC como um todo. Eu não sei se a galera quer fazer que nem os filmes da Marvel, né? Quer que o Flash reinicie o universo pra fazer que nem o universo da Marvel ser cronologicamente certinho e tudo mais, que é uma coisa que eu abomino. Eu acho que, na verdade, quando ela disse isso, pode ser um negócio meio, talvez, mexer uma coisa ou outra ali, mas ao mesmo tempo manter o multiverso, tal qual foi, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras da CW, que mexeu algumas coisas ali, né? Trouxe a Supergirl lá do mundo dela pra fazer parte do mundo da galera da CW normalmente, mas ainda assim o multiverso continua existindo normalmente. E o multiverso em si não pode deixar de existir pros filmes, porque é uma grande sacada da Warner ter
esse tipo de base para criação de personagem e criação de histórias. Você pode fazer um universo lá que tem essas coisas meio de encontros, eventos, filmes, eventos e assim por diante, mas ao mesmo tempo você tem esses universos separados que você pode trabalhar coisas mais individuais, né? Que um diretor chega lá, pô, quero fazer um filme assim com o Coringa, e vai lá e faz o filme do Coringa. Então é uma coisa interessante que você tem que manter. Então acho que pode ser um casamento das duas coisas, né? Fazer ali uma arrumação envolvendo Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, etc, para saber onde é que eles se passam, em que universo se passam, mas ao mesmo tempo manter o multiverso ali. Por isso que eu acredito que o Batman, o filme do Batman do Matt Reeves, mantém-se lá no universo em separado. Até porque a gente vai ter a série dos policiais lá na HBO Max, e é um celeiro bacana ali pro Matt Reeves explorar muito bem a figura do Batman dele. Eu sei que muita gente quer que o Batman do Matt Reeves faça parte do universo ali da Mulher Maravilha, Aquaman, Superman e assim por diante. Mas eu não sei se isso é tão legal para você poder desenvolver o personagem na temática que o Matt Reeves quer fazer. Sempre lembrando, quando você mistura todas as coisas, você precisa fazer essas interligações de universo, o diretor fica um tanto quanto podado ali. Então vamos ver o que vai acontecer. Foi uma declaração interessante aí, mas só com o filme do Flash a gente vai saber o que realmente pode acontecer com esse universo DC de filmes e séries e assim por diante. Tivemos o painel também da animação Death in the Family, Morte em Família, onde nós tivemos alguns dubladores ali, bem como o diretor da animação, falando mais ou menos como é que foi a concepção dessa nova etapa aí dessa animação, que se baseia lá no Under the Hood, né, contra o Capuz Vermelho, Batman contra o Capuz Vermelho, como ficou traduzido no Brasil. E foi interessante aí o que foi falado sobre as inspirações, sobre momentos ali que eles mais curtiram dentro dessa nova animação, e foi mostrado alguns clipes também. Foi mostrado, por exemplo, a abertura da animação, que eu curti bastante, uma abertura rapidinha assim, mas mostra ali um momento envolvendo uma perseguição a alguns caminhões pelo Batman. É uma abertura que não é animação especificamente, mas ela é uma abertura animada. Ficou show de bola. E ainda mostrou alguns clipezinhos, como por exemplo, o Jason se transformando no silêncio, que eu acredito que seja o momento onde você escolhe o Batman salvar o Jason Todd, e é por isso que ele vira o silêncio. Eu achei interessante porque envolve o Jason Todd vendo que o Batman é uma pessoa perigosa, o Bruce Wayne é uma pessoa perigosa que faz mal para todos os seus parceiros. E ele só tá daquele jeito porque o Bruce Wayne colocou ele como Robin. Então tem um lado bem vingativo na figura do Jason como silêncio. E depois mostrou ali também o Robin Vermelho, o Jason sendo o Robin Vermelho, que ele usa até armas e tudo mais, enfrentando o Duas Caras. E foi interessante ali essa lutinha que teve. É um momento ali que a gente vê que o Jason vai se ferrar, pelo que eu percebi, mas de qualquer maneira foi interessante ver esses primeiros momentos e ver um pequeno momento ali que a gente pode ter do Jason sendo outros personagens, principalmente do silêncio, que eu achei a concepção da maneira como foi apresentada legal. Então gostei, bom painel, dia 31 de outubro sai a animação aí pra gente conferir. Vamos ver o que acontece até lá. E tivemos o painel da Batwoman, foi um painel bem longo lá com conversa com os atores, com a Javicia Leslie lá que está chegando na equipe também, só que a gente não teve revelação de traje, não teve revelação de nada diferente, até porque, como eu tinha dito no meu vídeo aqui de agenda, nós não tivemos o começo das gravações antes do DC Fandome. Na verdade, as gravações começaram agora em setembro, depois do DC Fandome. Então realmente não tem nada para se mostrar em concreto. De qualquer maneira, foram dar algumas declarações interessantes, como o fato que a temporada vai seguir duas linhas, na verdade, né? Que é a apresentação da personagem da Javicia, que é a Ryan Wilder, que inclusive vai ter um traje dela também da Batwoman, um traje diferente, que vai evoluir com o passar da temporada. Ao mesmo tempo, a temporada vai seguir também no segredo do que aconteceu com a Cat Kane, né? Que diabos aconteceu para ela ter desaparecido? Então pode ser uma dinâmica bem interessante de contar histórias dentro dessa temporada, e ao mesmo tempo que vai contar ali o contexto social da personagem da Javicia, tendo em vista que ela não é uma pessoa abastada tal qual, por exemplo, a Cat Kane. Então tem tudo isso para ser trabalhado também dentro da personagem, que pode ser bem interessante. Então eu tô dando aqui o meu voto de confiança para a segunda temporada e para a apresentação dessa nova Batwoman. Eu acho que pode sair coisas boas daí. Vamos torcer. Eu espero que eles mantenham a qualidade ali da segunda temporada, tal qual foi a partir do 11º, 12º episódio da primeira temporada. Que a partir ali do meio pro fim o negócio ficou muito bom. Então eu espero que ali a segunda temporada siga este ritmo, beleza? Então tá aí a informação do painel da Batwoman. E aí chegamos ao painel de Pennyworth, a série do Alfred, onde nós temos algumas coisas interessantes, umas pequenas coisas interessantes que foram reveladas, que por exemplo é o fato que a Martha vai ficar grávida durante a temporada, a segunda temporada, e bem, só pode ser o Bruce Wayne, ou o Thomas Wayne Jr., né, que é o filho mais velho, talvez, ou ele é o filho mais novo, agora eu fiquei na dúvida.
Eu acredito que em algumas realidades ele foi um filho mais velho, e em outras realidades ele é o filho mais novo, o Thomas Wayne Jr. Mas eu acredito que deve ser o Bruce Wayne, e eles vão manter essa figura aí do pequeno Batman dentro da cânone da série também. Ao mesmo tempo que o Thomas Wayne vai fazer parte da CIA, sendo o chefe do setor lá, e o Alfred vai ser uma pessoa mais experiente. Eu tenho que assistir essa série até o fim, realmente eu tive que dropar porque tinha outras coisas pra fazer um pouco mais importantes, mas não que essa série seja ruim, porque eu vejo muitas pessoas falando que ela é interessante. Então eu vou tentar assistir, inclusive ela passa no Brasil, no sistema de streaming Stars Play. Fica a dica pra quem quiser assistir, pra não ter que cometer ilegalidades, né? E vi 2 painéis que eu assisti por primeiro, meus amigos, que eu fui seco no pote pra dar uma olhadinha, que foi primeiro o painel da Guerra Coringa e depois o painel dos 3 Coringas. Porque eu fui nesse segundo dia da DC Fandom pra ver quadrinhos, porque é isso que me interessa como mídia principal do Amor Seu. E no painel da Guerra Coringa nós tivemos o editor das revistas do Batman participando e conversando com todo mundo, conversando com o James Tynion IV e com o Jorge Menez, que são o escritor e desenhista respectivamente desta fase que a gente está acompanhando lá fora do Batman. E basicamente eles trouxeram alguns resumos envolvendo ali toda a criação do quadrinho, o que mais eles pensaram nos designs dos personagens, na questão da criação da punchline, do Claw Hunter, que eles pegaram muitas bases dos mangás que eles liam bastante, principalmente o Jorge Menez, que tem um traço um pouco voltado para o mangá, para criar esses novos personagens, como a punchline, o Claw Hunter, e mais pra frente a gente vai ter até o Ghostmaker. Então essa é mais ou menos assim a criação desses personagens e a base também da Guerra Coringa, esse estilo um pouco mais mangalizado. Eu tô sentindo que realmente James Tynion tá indo muito nesse lado. Inclusive hoje às 19 horas também vou comentar sobre esse lance do Ghostmaker, que ele deu algumas novas declarações que realmente pende para esse negócio de anime, mangá e assim por diante. Além disso, nós tivemos outros escritores do universo do Morcego aparecendo para falar da Guerra Coringa também, Cecil Castellucci, o Dan Jurgens, que não falaram muita coisa interessante, e depois veio o John Ridley, que vai fazer uma historiazinha lá para aquela revista Joker War Zone. E ele falou que ele vai trabalhar a família Fox dentro desses quadrinhos, deste quadrinho especificamente, que é basicamente um pontapé para o que ele vai fazer depois também lá na minissérie do Batman que ele vai escrever. Ele quer explorar realmente os segredos, os problemas que a família Fox tem, não só na figura do Lucius Fox, que é um personagem que ele vai explorar bastante, segundo ele, mas também dos filhos ali, esposa e assim por diante, inclusive o Luke Fox. E foi uma coisa que ele falou também no painel do Legado do Batman, que foi um painel estendido, que ele, John Ridley, vai explorar muito bem essa figura aí da família Fox, todos os seus segredos, todos os seus problemas, né? E se você parar pra pensar, a família Fox nunca foi tão explorada assim dentro dos quadrinhos. A gente tem a relação do Lucius com o Luke Fox, por exemplo, mas nada que fosse muito gigantesca nessa figura desses personagens. Então pode ser uma oportunidade interessante a gente ver então um novo Batman explorando essa faceta do Lucius Fox, que é uma figura bem abastada em Gotham, ele é o CEO da Enterprise, então pode ser interessante ver um contexto diferente. Que o ponto principal, pelo que o escritor falou, é essa questão da família, da preocupação familiar que o Lucius Fox pode ter. Então eu achei interessante essa pegada, vamos ver o que acontece. E aí chegamos ao painel dos 3 Coringas, onde nós tivemos o Jeff Jones e o Jason Fabok falando mais ou menos como é que foi a concepção, as ideias para a criação dessas histórias, por que eles escolheram fazer da maneira como eles estão fazendo, quais foram as inspirações e assim por diante. São coisas que a gente já viu o Jason Fabok e o Jones falando com o tempo aí, por exemplo, inspiração em Brian Ball, na Piada Mortal, sobre as várias facetas do Coringa e também sobre as questões de traumas, que é uma coisa que cada personagem ali, os protagonistas, né, Jason, a Barba, por exemplo, passam, ou que tiveram com a figura do Coringa. Então foi interessante eles falarem isso. E um ponto que me chamou a atenção no que o Jones falou é que ele disse que nunca trabalhou com o título do Batman dentro da cronologia. Ele trabalha, por exemplo, com o Batman Terra 1, mas é uma coisa apartada, fora da cronologia. E essa é a primeira vez que ele está trabalhando com algo que é parte da cronologia, algo que faz parte da regularidade das histórias do Batman. E aí eu fiquei encucado em realmente saber se isso vai se encaixar na cronologia, se isso for na verdade uma coisa que o Jones falou sem pensar muito, como é que isso vai se encaixar na cronologia, qual o momento cronológico vai ter então esses 3 Coringas, a gente não sabe. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal, por exemplo, qual que é o momento cronológico, por exemplo, da Guerra Coringa e dos 3 Coringas, qual se passa antes, qual se passa depois. Não sabemos. Eu não faço a menor ideia como é que vai se encaixar tudo isso. Mas então vamos esperar para ver o que acontece aí. Tá? Será que talvez vai ser tipo que nem o relógio final, que antes é da cronologia, depois não é mais? Mas foi interessante por esse ponto, foi interessante porque eles falaram também, tanto o Jason, o Fábio, quanto o Jeff Jones, mas pelo Fábio também falando das inspirações dele, que ele se inspira muito no traço do Jim Lee do Rush, por exemplo, que se inspira muito nos trabalhos do Gary Frank para produzir os seus quadrinhos, mas que nesse caso dos 3 Coringas, a base ideal realmente foi o trabalho do Brad Bolland. Então eu gostei das declarações dele, eu achei bacana. Esse painel foi legal. Os painéis de quadrinhos eu gostei bastante. Pena que os painéis de quadrinhos foram muito limitados a Batman, não tanto a DC como um todo. Então isso foi, não sei, é meio triste isso aí, mas
De qualquer maneira, pra quem é fã do Batman, ficou um pouco servido aí em relação a essas questões todas da mídia principal do Morcego. E mais ou menos esse é o panorama que a gente teve, meus amigos. Teve várias coisas legaisinhas, tipo um joguinho do Coringa lá que você tinha que fugir dele, teve umas coisas envolvendo Hot Wheels, sobre a questão do CGC lá dos Estados Unidos, na América do Norte. Foram coisas bem interessantes para você conhecer muito esse mundo dos quadrinhos, dessas coisas envolvendo Hot Wheels e assim por diante, e conhecer mais as produções da DC. Foi um mergulho realmente assim, né, no mundo da DC, e não tanto focado nessa questão das novidades que a gente viu no DC Fandom dia 1. Foi um bom evento, foi bacana, teve um probleminha no começo que a galera não conseguia assistir, mas depois foi resolvido e o pessoal foi mandar bala aí nas conferências, nos painéis. Mas me diga aqui embaixo o que você achou, gostou das novidades que foram aparecendo, curtiu aí que foi falado, gostou do evento em si que tá rolando. Eu tô postando esse vídeo às 8 horas, mas tá rolando até às 14 horas. Vai lá e assiste, hein? Dá uma olhadinha nos documentários, dá uma olhadinha então nesses painéis que eu citei aqui. Tem muita coisa interessante além do Batman, obviamente. Então confere lá, diga a sua opinião aqui embaixo do que você achou das notícias, se você tá acompanhando DC Fandom dia 2 e mais. Deixa o morceguinho aqui embaixo nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. E além disso tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos e esse vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.